Uma das mais belas igrejas do Brasil está no centro de Belo Horizonte. A Paróquia São José dos Redentoristas tem mais de 100 anos, traços arquitetônicos marcantes e pinturas no interior que levam o visitante a uma viagem pela história da arte sacra. O projeto arquitetônico da Igreja São José, em estilo neomanuelino, é do engenheiro carioca Edgar Nascentes Coelho. A história da paróquia e da cidade de Belo Horizonte praticamente caminham juntas. A pedra fundamental da construção foi lançada apenas 5 anos após a fundação da capital mineira. A capital foi transferida para Belo Horizonte, então chamada Cidade de Minas, fundada em 1897. A paróquia São José é fundada em janeiro de 1900. Então, as duas datas são muito próximas, visto que a nova cidade precisava de uma igreja imponente que comportasse a população e que fosse o marco da nova capital. Então, São José nasce para ser a matriz da nova capital. A nova igreja marcou também a chegada dos missionários redentoristas a Belo Horizonte. Os redentoristas chegaram em 1900. Com a aceitação do governo geral, se instituiu essa paróquia, que foi uma das primeiras exceções na congregação para se assumir paróquias, visto que é uma congregação missionária. E Belo Horizonte foi um campo fértil para a missão nos seus inícios. Belo Horizonte contava com 15 mil habitantes e apenas uma igreja e um padre. Então, com o crescimento, seria necessário uma missão que se estende até hoje. O trabalho redentorista não acabou com a missão do início, mas foi se modificando e hoje continua muito atuante na evangelização, principalmente dos mais pobres e abandonados, que vêm aqui na Igreja de São José e encontram acolhida e um espaço para viver a sua fé. Consagrada em 1904, a igreja homenageia São José devido à forte devoção popular e à ligação do santo com os missionários redentoristas. São José estava muito aclamado como patrono da igreja, tanto que no frontispício do arco cruzeiro tem São José com os braços estendidos sobre a igreja, representada pelo Vaticano, aclamado como patrono da Igreja Universal. Então essa devoção a São José, naquele momento, ela era muito forte. E é uma devoção da congregação redentorista a quem foi entregue a paróquia de São José. As linhas mais modernas da construção foram uma grande novidade na época em que o barroco ainda predominava nas igrejas de Minas Gerais. Mas outras curiosidades também cercaram e inspiraram o projeto. Belo Horizonte ela rompe com o barroco de Ouro Preto e tem prédios clássicos, bonitos, monumentais, muitos projetados pelo mesmo arquiteto que projetou a Igreja de São José, Edgar Nascentes Coelho. Então, ele faz o projeto e entrega aos missionários redentoristas, aprovado em 1901, para ser executado. Então, uma condição para que a doação fosse efetivada, a doação de todo o terreno, é que a igreja fosse construída em 2 anos, coubesse 3 mil pessoas em pé e tivesse uma rica ornamentação. Então, em 1910, é entregue a um pintor alemão, Guilherme Schumacher, a tarefa de ornamentar a igreja com as pinturas. Então ele faz essa beleza aqui, reproduzindo talvez alguma igreja europeia que ele conhecesse, né? Representando a vida de São José, santos homens, santas mulheres, uma igreja que caminha para a eternidade, onde é a conclusão da obra, o presbitério, que é a igreja triunfal, né? Então ela é bem ornamentada para ajudar as pessoas a contemplarem essa história da igreja, que é um caminho até a glória eterna. Por dentro da igreja não há um só espaço sem pinturas. As cores e os detalhes são marcantes. No alto, os santos estão divididos. De um lado, as santas. Do outro, os santos.
uma reprodução de como os fiéis se posicionavam, também separados nas missas do início do século XX. Um trabalho rico que ainda impressiona mais de 100 anos após a conclusão. Guilherme Schumacher deixou um acervo muito bonito aqui. Em destaque, a vida de São José, em 8 quadros, desde o casamento com Maria até a morte nos braços de Jesus e Maria. Contam de forma resumida a participação de São José na história de Jesus, na história da salvação. E o fundo do presbitério, que é o painel principal, a Santíssima Trindade, sendo adorada pelos santos, né? Então, homens e mulheres do Antigo, do Novo Testamento, alguns santos da congregação redentorista, como Santo Afonso, São Geraldo. Então, homens e mulheres que já chegaram na eternidade e que inspiram essa igreja que está aqui, a igreja terrestre, a caminhar até lá. Ao longo das décadas, a Igreja São José ganhou forte participação popular, além de se tornar uma referência no centro da capital mineira. Então, ao longo desses mais de 100 anos, a Igreja de São José é marcada pela presença do povo. Há alguns anos atrás, Dom Serafim, então arcebispo de Belo Horizonte, dizia que São José era a catedral do povo, porque reúne pessoas de todos os bairros, da região metropolitana, do interior, pessoas que vêm no centro resolver algum problema burocrático, de saúde, ou que passam pelo centro para pegar o seu ônibus ou pela rodoviária aqui perto. Então, São José reúne pessoas de todos os lados, tanto nas celebrações, nas confissões e também ao longo de todo o dia, pessoas que estão aqui rezando em silêncio ou em grupos, fazendo daqui um espaço privilegiado de oração. Também São José ficou marcada na história pelo seu compromisso social. Muitos movimentos fizeram aqui as suas manifestações por justiça, por paz. No tempo da ditadura militar, vários grupos de estudantes manifestaram aqui o desejo de liberdade, de justiça, também sem terra, sem moradia, professores. Então, São José sempre foi um palco também de lutas sociais. E ainda o investimento na cultura. Muitos corais de grande significância para a cidade, para o estado, já se apresentaram aqui, orquestras, vários grupos ao longo do ano que usam o espaço referencial da Igreja de São José para fazer a sua manifestação cultural. Quem olha as fortes e vivas cores externas da igreja pode até se surpreender. É que durante vários anos ela foi bege, mas uma restauração iniciada em 2010 devolveu à construção as características originais. Em 2010 deu início à grande restauração, que começou pelo interior, visto que a igreja estava bastante avariada por umidade, insetos, pássaros, imaginando que 100 anos, muita poeira, poluição acumulou sobre as pinturas, a oxidação do verniz. Então foi feita uma grande restauração, todo o interior da igreja. E em 1912, o mesmo pintor, Guilherme Schumacher, que pintou o interior, se encarregou da pintura externa, com cores fortes, imitação de pedra, marmorizado, douramento com ouro. E isso durou até 1928. Com a chuva, o sol, a pintura se perdeu. E daí, de 28 até 2015, foram várias camadas sucessivas de tinta bege sobre a pintura original, que agora vem sendo restaurada através da remoção das camadas posteriores e a recuperação da pintura original. Marco da arquitetura, ícone da arte sacra, ponto de encontro dos belo-horizontinos, espaço de fé, paz e oração. A Igreja São José está na Rua dos Tupis, 164, no centro de Belo Horizonte. Fica aberta de segunda a domingo, das 7 da manhã às 8 da noite. As missas são realizadas de segunda a sexta em 4 horários: 7 e 8 da manhã, 6 da tarde e 7 da noite. A exceção é às terças, com missas somente às 7 da manhã. Aos sábados, 7 e 8 da manhã e 6 da tarde. E aos domingos, 7, 8 e meia, 10 e 11 e meia da manhã, 4 e 5 e meia da tarde e 7 da noite. São José é um
um lugar mais que físico, como também simbólico. É símbolo de uma igreja viva, participante, de um povo de fé, de um povo que busca a Deus, e estar aqui, se inserir nessa busca junto com tantas pessoas, né? E muita gente do interior. Eu também sou do interior, sou de Congonhas. Todos nós trabalhamos aqui, redentoristas, viemos do interior e aqui nos identificamos com esse povo que veio para Belo Horizonte buscar uma vida melhor, buscar condições melhores e que nessa busca quer também se encontrar de modo especial com Deus. Então essa é a missão redentorista aqui hoje na Igreja de São José. O programa de hoje fica por aqui. Para rever essa história ou conhecer outras viagens, acesse o nosso site. A gente segue caminhando pelo Brasil. Até a próxima. Tchau!